Na aula de hoje vamos dar continuidade ao conteúdo, ao tema gêneros textuais. E hoje vamos conhecer especificamente o gênero charge e tirinha. São gêneros textuais muito presentes na prova de língua espanhola. Então fiquem atentos, anote todas as informações e não percam nenhum detalhe. Vamos lá? Então vamos iniciar nossa aula de hoje, gêneros textuais, charge e tirinha. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês, estudantes, observassem essas imagens, desse garoto, desse Chico, e as expressões que ele desenvolve em cada um desses quadrinhos. E pensem junto comigo, ¿Es posible comprender as expressões da imagem? Por quê? É possível compreender as expressões das imagens, desse garoto. E por que é possível, tá? Essas imagens, elas representam uma mensagem, Representam várias mensagens, na verdade, cada quadrinho desse. E a gente costuma nomear como uma linguagem não verbal, porque são mensagens representadas através de imagens e não necessariamente de textos escritos. Então, essas imagens é sim possível adquirir informações, porque essas imagens elas refletem informações sem precisar do uso de palavras, É a linguagem não verbal, como eu falei para vocês, através das expressões, da fisionomia do personagem, do garoto, a gente consegue observar qual é o momento que ele está irritado, que ele está fazendo brincadeira, E aí, que ele está gritando, que ele está desesperado. Isso é possível por conta das expressões faciais, tá bom? Esse ponto de reflexão das expressões, do visual, da linguagem não verbal, é muito importante a gente observar quando estamos realizando leituras de textos que são compostos por linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, alguns dos gêneros textuais que sempre possuem linguagem verbal e linguagem não verbal por exemplo, a charge, a tirinha, E esses gêneros, eles aparecem muito na prova de língua espanhola. Então, a gente precisa conhecer as características desses gêneros, principalmente a charge. Então, quase que todas as provas têm uma charge para interpretarmos, para analisarmos na prova de língua espanhola. Então, esse gênero textual, charge, qual é a principal característica deste texto, de charge? São textos que trabalham com uma crítica e com humor. Geralmente, o humor e a crítica estão juntos, Costumam denunciar problemas sociais e seus personagens podem ser personalidades conhecidas pelo público ou não, tá? Então, a charge sempre tem uma crítica e humor. E muitas das vezes o humor acompanha a crítica, tá bom? Já a gente vai ver alguns exemplos de textos de charge retiradas da prova do espanhol de anos anteriores. Outra característica é que a charge, ela costuma ter título e aparece acima do texto, Serve para contextualizar a mensagem. Então, muitas das vezes, ela vem com um título e esse título, ele nos ajuda a entender a mensagem, a contextualizar a mensagem do texto, tá bom? Não é padrão, não é sempre que vai vir com um título, mas quando esse título ele aparece para contextualizar a mensagem. E por último, como a gente já falou, a charge, ela é um texto humorístico, que carrega
humor e trabalha com recursos verbais, né, pela fala de personagens, e recursos não verbais, que são as imagens, tá bom? Então a gente vai ter personagens, esses personagens muitas das vezes eles estão participando de diálogos, mas as expressões, o ambiente onde eles estão, né, a imagem também nos informa muita coisa, né? Então olha só, gente, aqui temos um exemplo de charge retirada da prova de espanhol do ano de 2014, tá bom? São dois rapazes no ambiente de trabalho. Temos aí, ó, um terceiro personagem que observa, né? Essa charge, ela foi criada pelo Nick, que é o autor, né? O criador do Gaturro, tá bom? E aí a gente tem um diálogo, como a gente já falou, um diálogo entre dois personagens, mas a informação verbal é tão importante quanto a informação não verbal, que são o que? A fisionomia dos personagens, o ambiente, o objeto aqui, ó, o computador, né? Então, tudo isso é o texto, tá? A mensagem, o texto escrito e a imagem, tá bom? Eu vou comentar esses textos, mas eles vão estar lá no material extra, junto com as questões para vocês resolverem, tá bom? Então, como a gente tem um tempo curto, não vai dar pra gente trabalhar os textos de forma mais aprofundada, mas esses textos eles vão estar disponíveis lá no material extra para vocês realizarem a questão, a leitura do texto, a leitura da questão e resolver as questões. No plantão de estudo orientado, a gente vai fazer os comentários, tá bom? Então não faltem o plantão de estudo orientado de língua espanhola. Continuando, gente, a gente tem mais um texto, né, retirado da prova do Enem de 2013, mais uma charge, tá bom? Gênero textual charge. Nesse caso, a gente tem apenas uma personagem e ela tá desenvolvendo um monólogo, né, uma conversa sozinha, um pensamento, uma reflexão. Nesse caso, ela tá falando aí, tá refletindo sobre o preço das coisas, né? E aí também é uma charge, tá bom? Tem humor, tem crítica e tem imagem, né? Além do texto verbal. Agora a gente vai falar um pouco sobre a tirinha, que também é um gênero textual muito presente na prova de língua espanhola, né? Quando a gente fala de tirinha, a gente lembra muito de Mafalda. Mafalda aparece muito nas provas de espanhol, mas também aparece na prova de língua portuguesa e até de outras disciplinas. A tirinha, gente, é um gênero textual que é composto por uma história curta através de quadrinhos, né? Geralmente esse texto é humorístico e faz uma crítica social, tá? Então, geralmente traz humor e traz crítica social. Quando a gente fala de Mafalda, ela sempre traz crítica social, porque é uma personagem por si só, uma personagem muito crítica, tá? Ela é uma criança, mas é uma criança que passa a maioria do tempo refletindo sobre a sociedade, sobre problemas políticos, problemas sociais. E é uma criança que questiona sua mãe, né? A gente já trabalhou textos de Mafalda, tirinhas de Mafalda, tá? Além disso, gente, a tirinha é publicada com regularidade, né? Diariamente, semanalmente e com os mesmos personagens. Por isso que quando eu falo tirinha, a gente lembra logo de Mafalda, né? Que são personagens fixos. A Mafalda, ela tem os seus colegas, né? Que aparecem também muito nas suas tirinhas. Tem a tirinha também de Gaturro, que aparece também muito na prova de espanhol. E são as mais conhecidas, Gaturro e Mafalda, tá bom? Aqui a gente tem, ó, um exemplo de tirinha, né, da prova de espanhol de 2010. Uma tirinha, neste caso, uma tirinha de Gaturro, tá? É um diálogo onde temos 3 personagens aí, Gaturro, Ágata e a professora, né? Mas a professora está em terceiro plano, ela só aparece e é citada no diálogo.
O diálogo, na verdade, é entre Gaturro e Ágata, tá bom? Então depois vocês vão ler com mais calma esse texto, essa tirinha, e resolver a questão lá no material extra, tá bom? E mais um exemplo de tirinha é a tirinha de Mafalda, que não pode faltar, né, quando a gente fala de tirinha, que é um diálogo entre Mafalda, tá bom? E o tema que discute aí é sobre a questão da posição feminina, né? Das mulheres, né? Com relação a ser ou não ser mulher, uma questão de status, não é? O que caracteriza ser mulher ou não. Então, é uma reflexão, um diálogo. E aí, tá lá também no material extra, tá bom? Então, sempre que vocês forem analisar charge, tirinha ou textos que contêm linguagem verbal e linguagem não verbal, é muito importante vocês observarem os mínimos detalhes da imagem, do que está exposto para vocês, da fisionomia dos personagens, quando é composto por personagens, né? Pelo ambiente também, traz muita informação. Então, não esqueçam dessas dicas, que é muito importante na hora de resolver as questões na prova de língua espanhola e das demais disciplinas que aparecem esse gênero textual ou alguns desses gêneros textuais. Essas são as referências que utilizamos para o planejamento desta aula. Até breve. Besitos. Hasta luego.